Já repararam como há diferentes tipos de bateria, custos diferentes, potências diferentes, tamanhos diferentes? Qual é a melhor? Qual é a pior? Por quê? Por que elas são diferentes? Então, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos ver a diferença entre as baterias recarregáveis. Nós não vamos considerar as baterias de chumbo, que são aquelas dos carros, mas sim entender um pouco dessas baterias que a gente usa no dia a dia, em pilhas, smartphones, telefones normais, brinquedos, tudo aquilo que a gente tem baterias recarregáveis. Hoje a gente tem basicamente 4 tipos de baterias. E elas custam mais barato ou mais caro. Então nós vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Então, qual é a diferença entre as baterias recarregáveis? Vamos à primeira, níquel-cádmio. O que é o níquel-cádmio? É a primeira tecnologia de bateria recarregável, como eu disse, desconsiderando as baterias de chumbo. Então nós temos a nossa primeira tecnologia. Qual era a grande desvantagem dessa tecnologia? Era o efeito memória, ou seja, para mim não ter efeito memória eu tinha que descarregar toda e carregar toda. Pouca capacidade de armazenamento, então ela retém menos, ela consegue ter menos corrente dentro dela. É um produto bastante poluente, então depois quando for descartado ele é muito poluente, e para isso é importante sempre descartar em local adequado. Então muitos supermercados ou ferragens têm local adequado para descartar pilha. E para usar ela é primeiro uma carga completa. Então alguns eletrônicos que são recarregáveis, quando você vê que esse eletrônico precisa da primeira carga, que se faça um ciclo completo de 8 horas, 12 horas, 24 horas, provavelmente é uma bateria de níquel. Então essa é a mais antiga, ainda muito pouco encontrada, essa NiCd. Vão se encontrar em equipamentos eletrônicos aqueles mais baratinhos, mais de pouca qualidade. Como por exemplo aquelas luminariazinhas de jardim que vêm da China, que são de luz solar. Normalmente elas têm uma bateria dessas dentro para fazer armazenar energia durante o dia e botar a luz durante a noite. Então essa é a nossa primeira. Ela acabou evoluindo um pouco e foi para hidreto metálico de níquel. Então é outra bateria de níquel, também similar à anterior, uma tecnologia similar, mas já com maior carga do que a de cádmio. Então ela ainda é usada e é bastante usada, a gente encontra em muitos locais essa bateria. Ela ainda tem o efeito memória, é mais densa, né? Então, ou seja, ela consegue ter uma maior corrente dentro dela e por isso ela tem uma maior carga. Ela também é poluente, da mesma forma que a NiCd, e o ciclo de vida é menor. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida de recarga dela é menor do que a NiCd. E ela também descarrega mais se não estiver sendo usada. Então se deixar essa bateria parada durante um tempo, ela descarrega sozinha. É a que mais descarrega. Bom, essas são as baterias de níquel, que foi, digamos, a primeira geração. E aí vieram as baterias de lítio. Então nós temos a primeira Lithium, que é a mais tradicional, que a gente mais conhece. A maioria dos smartphones usam Lithium. Ela é uma bateria já diferenciada. Ela muda a tecnologia de recarga. Então ela é mais densa, ela tem mais carga, ela não vicia. Isso é uma coisa interessante, é uma bateria que não vicia. Então eu não preciso descarregar até o fim para fazer uma nova carga, diferente das baterias de níquel. Só que elas têm uma grande desvantagem. Elas precisam ter circuitos de proteção. Eu não posso deixar ela ficar carregando mesmo depois de cheia e nem posso deixar ela chegar a zero. Você já deve ter visto que os celulares de vocês, quando chegam a 10%, 15%, ele já pede uma recarga. Por quê? Porque para esse tipo de bateria é ruim ficar com pouca carga. Então se recomenda sempre que se faça uma recarga quando estiver com 30%, já se faça uma recarga. Não precisa ser completa, apesar de que eu ainda tenho uma crença que é o ideal, mas não precisa ser completa. E não precisa dar uma primeira carga completa ou demorado. Ela é menos poluente que a de níquel, isso também é uma grande vantagem.
Bom, as baterias de lítio, elas têm um pequeno problema, elas são um pouquinho grandes. Apesar de a gente usar nos smartphones, elas são um pouco grandes. Então se criou as baterias de polímero, né? De lítio também, mas de polímero. Elas têm mais ou menos as mesmas características. Então ela tem uma maior densidade, ela não vicia da mesma forma que a de íon. Precisam ter o circuito de proteção, porque também não pode chegar a zero ou também não pode ficar cheia. Por isso que os carregadores desse tipo de pilha ou os carregadores de celulares, eles normalmente são inteligentes. O próprio celular faz esse controle de não deixar carregar mais do que deve, ou ele desliga antes de chegar a zero para que não se estrague. E por isso a gente tem que ter um cuidado de não pegar uma pilha, por exemplo, falando de pilhas de lítio, e botar ela num carregador comum de uma outra pilha, por exemplo, uma pilha de níquel. Porque ela pode não ter essa proteção, porque as baterias de níquel não precisavam dessa proteção. E daqui a pouco eu vou explodir essa bateria. Bom, ela também não precisa de uma carga demorada. E aí uma das grandes vantagens das baterias de polímero, ela é mais leve e mais flexível que as de íon. Então ela pode assumir outros formatos diferentes das de baterias de íon, que são formatos fixos. E com isso eu consigo fazer baterias mais finas, baterias que seguem a moldura de um determinado dispositivo, e por isso elas vêm começando a ser preferidas por muitos fabricantes de smartphones. A própria Apple usa a bateria de lítio polímero. Só que ela tem uma desvantagem, ela ainda tem uma menor densidade energética e tem menos ciclo de vida do que a lítio-íon. A lítio-íon eu posso recarregar mais vezes, eu vou ter essa energia por mais tempo. A outra vantagem é que ela tem um material mais barato que a íon. Então ela custa menos, ou vai custar menos. O material é mais barato, hoje ainda é mais caro porque ela ainda tem pouca produção. Mas ela deve substituir a de íon rapidamente, e aí o material de fabricação é muito mais barato. Então essas são as quatro tecnologias de baterias recarregáveis que a gente encontra no mercado hoje em dia. Vamos falar um pouquinho agora, que eu acho que é bem interessante, sobre verdades e mentiras, né? Crenças que a gente tem em cima das baterias. O que é verdade ou o que não é. Porque muita coisa que a gente sabe sobre bateria recarregável de níquel já não vale para lítio e vice-versa. Então, o que é verdade e o que não é? Então, ao comprar um novo aparelho, devo dar uma supercarga de quase um dia em sua bateria? É verdadeiro e falso. Por que é verdadeiro e falso? Porque aí vai depender da tecnologia da minha bateria. Se for uma bateria de lítio, não preciso. Se for uma bateria de níquel, sim, preciso continuar fazendo isso. Antes de carregar a bateria do aparelho, é necessário esperá-la ser descarregada por completo? Isso é verdade ou falso? Falso. É os dois. Da mesma forma que a resposta anterior, se for de níquel, preciso dar uma carga. Se for de lítio, não preciso. Então veja como é importante vocês conhecerem o tipo de bateria que está dentro do dispositivo, ou o tipo de bateria que vocês estão usando, que tipo de pilha que vocês estão usando, para poder saber como você se comportar em cima da carga das baterias ou da utilização das baterias. Os aparelhos devem ser removidos da tomada assim que a carga de bateria estiver completa para evitar sobrecarga. Aqui está verdadeiro e falso. Por que verdadeiro e falso? Normalmente eu responderia que isso é falso. Porque todos os aparelhos que hoje existem no mercado, que são os de lítio, que teriam risco, eles têm uma proteção para que eles não ocorram. Então eu não preciso tirar da tomada. Como as de níquel eu não precisava, as de lítio têm proteção. As baterias de lítio mais utilizadas nos aparelhos eletrônicos da atualidade não correm risco de ficarem viciadas? Verdadeiro. Elas não viciam, ou seja, eu não preciso esperar uma carga até o fim para dar uma pequena carga ou para carregar de novo ele. Então está em 60%. Bom, vou dormir, o que eu faço? Deixo carregando. Não tem problema. Eu não vou viciar ela, não vai ficar com mais carga ou menos carga se eu fizer uma carga no meio da bateria. Isso é diferente dos ciclos, então a gente tem que ficar bem atento que depois nós vamos falar dos ciclos. Mas aqui eu estou falando de viciar a bateria, ou seja, na bateria de níquel, se eu começar a fazer cargas sem ter esvaziado a bateria, ela vai perder toda a potência que ela tem. Com o tempo,
as baterias vão perdendo parte de sua capacidade de armazenamento? Verdadeiro. Elas vão perder, seja de lítio ou seja de níquel. Com o tempo elas vão ficando com menos capacidade de armazenamento. E nós vamos ver depois no finalzinho uma tabelinha que eu montei, na verdade que eu não montei, que eu peguei da internet, que mostra um pouco sobre a capacidade de armazenamento de cada uma. Não é seguro utilizar carregadores e baterias não autorizados pelo fabricante do aparelho? Verdadeiro. Por aquilo que eu comentei, se eu pego uma bateria de lítio e põe num carregador de íon, de lítio, boto carregador de níquel, eu posso ter problemas. A mesma coisa no aparelho, se eu botar uma bateria que não é a bateria do fabricante, eu posso ter problemas. Não é recomendado utilizar o notebook com a bateria inserida quando estiver conectado na tomada? Falso. Posso usar o notebook carregado com ele na tomada sempre. Eu particularmente uso sempre ele conectado na tomada. E eu tenho um notebook, que é o que eu uso para os vídeos, que tem 5 anos, e a minha bateria dura 2 horas quando eu desconecto a tomada. E é raramente. Então, isso realmente não vai ter problema. Os notebooks hoje já têm uma inteligência que não vão danificar a bateria. Recomendo descarregar o aparelho quando ele estiver desligado? Isso é falso. Eu posso usar o aparelho carregar ele quando quiser. Desligado, ligado, não vai fazer diferença. Utilizar carregadores adaptados para veículos pode prejudicar o desempenho da bateria? Verdadeiro. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho oscilação, eu não tenho bons adaptadores para veículos. Então usar numa emergência, bom. Não é uma emergência, fico usando só por usar, eu posso, se não for um adaptador original, eu posso ter problema. Eu já vi muitos adaptadores que dão uma energia muito instável para os aparelhos. Periféricos, impressoras, aparelhos de MP3 players, telefones celulares, etc. Conectados ao notebook, aumentam o seu consumo de energia? Sem dúvida. Na verdade, eles vão suprir a energia do notebook. Então, é simplesmente um consumo. Se o notebook está ligado na tomada, perfeito. Se eu estou usando ele na bateria do notebook, obviamente eu estou transferindo essa energia para esses aparelhos. É possível deixar o celular notebook em cima da cama enquanto recarrega sem nenhum problema? Falso. Eu tenho aqui um grande risco, porque o aparelho esquenta. As baterias esquentam quando elas estão sendo recarregadas. Alguns aparelhos, principalmente os notebooks, eles têm umas ventoinhas que vão resfriar o aparelho. Se isso estiver obstruído por uma coberta, por exemplo, eu posso ter problemas. Tanto problemas de incêndio, quanto problemas no equipamento de superaquecimento. As baterias de lítio-íon podem ser jogadas no lixo comum, pois não agridem o meio ambiente? Falso. As lítio-íon, elas agridem menos do que as de níquel, mas elas também agridem o meio ambiente. Então, elas não devem ser jogadas no lixo comum. Elas devem ser jogadas no descarte oficial, dentro dos mercados ou dentro de qualquer empresa que venda pilhas e baterias. Elas são obrigadas a receber pilhas e baterias. Então deve ser jogada nesses locais. Isso é um cuidado bem importante. As pessoas, já ouvi falar, algumas pessoas até que recolhem lixo reciclável já me disseram: ah não, se a bateria está sem energia, ela não agride mais o meio ambiente. Isso não é verdade, tá? Então descarte ela sempre no local adequado. Pode o efeito memória ser revertido? E aqui nós estamos falando das baterias de níquel. Por incrível que pareça, pode, tá? Por que o efeito memória existe? Porque à medida que tu vai carregando ela, quando ela não está descarregada, ela vai formar alguns cristais que impedem a passagem de energia. Como é que a gente faz isso? Existem várias técnicas, tá? Mas uma mais comum é descarregar toda, recarregar por 8 horas, 12 horas. Descarregar toda e carregar de novo por 8 horas, 12 horas. Fazer isso 3, 4 vezes, que isso muitas vezes resolve o problema da bateria de níquel. Bom, e para finalizar aqui o quadro que eu tinha comentado para vocês, que é um quadro falando um pouco sobre o comparativo entre elas. Então aqui eu estou falando da NiCd, da NiMH, que é uma bateria bastante comum encontrada no mercado, principalmente no Brasil e em países de menos poder aquisitivo, ainda tem muito bateria NiMH.
a de lítio-íon e a de polímero. A de polímero, que é a mais moderna, vejam que ela perde algumas características para a de íon. Por quê? Porque ela tem algumas desvantagens de forma geral. Mas a grande vantagem, além do custo, é realmente a capacidade dela de conseguir tomar qualquer formato. Então, quem quiser pode dar um pause e olhar essa. E era isso aí. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco as diferenças das baterias. E valeu!